De novo, graça e paz de Jesus para você. Amém? Isso, agora sim. Eu não sei você, mas eu estou percebendo uma dimensão espiritual aqui, irmãos, gerada pela presença de Deus tão grande, irmãos, que privilégio nós temos. E às vezes a gente sai de casa sem expectativas. Mas hoje de manhã eu estava orando e Deus me falou sobre expectativas. Não vou pregar sobre isso. Mas Deus me falou de expectativa. Que expectativa? De ir até Ele. De ir até a presença dEle. Porque a presença de Deus, irmãos, é uma fonte abundante, inesgotável, que sacia a minha e a sua fome espiritual. Amém? Então não consigo me controlar aqui, eu estou percebendo essa dimensão. Sabe por quê, irmãos? Porque a presença de Deus está aqui. A presença do Deus vivo está aqui. E Ele quer que você perceba. Ele quer abençoar a sua vida. Amém? Irmãos, eu quero dar sequência. Abre sua Bíblia comigo. Eu quero ler novamente aquele texto que nós lemos no domingo passado. No Evangelho de João, porque esse texto ele é base para a nossa meditação de hoje. Ele continua, na realidade, sendo o texto bíblico base para a nossa meditação. Deixa eu só abrir aqui. Isso. João capítulo 17, versículos 6 ao 19. Evangelho de João, capítulo 17, 6 ao 19. Cada um acompanha na sua Bíblia, seja ela impressa ou digital. E cada um também com a versão que tem disponível. Nós somos tão chiques que a gente escolhe a versão da Bíblia que a gente quer ler. Olha só que legal. João 17, 6 ao 19. Na NVI está registrado assim: E eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, e tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que tenho é teu, e tudo que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Deles a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno.
Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Amém. Eu quero fechar nossa reflexão sobre a missão da igreja. É esse tema que você está visualizando no telão. E ao fechar, logicamente, há muita coisa, né? Pastor, mas o senhor começou agora. Pois é, realmente. Mas pensando nesse mês de julho como o mês da missão, eu quero fechar aqui a nossa reflexão, lembrar vocês 2 pontos fundamentais. Primeiro, a missão, ela emana, pode dar mais um enter, Gui, por favor? Primeiro, a missão emana ou ela brota, ela flui essencialmente da natureza de Deus. Lembra que nós falamos na semana passada, o nosso Deus é missionário. Ele é um Deus que nos chama, que nos envia, e Ele próprio enviou o seu Filho, como Jesus expressa aqui na sua oração, conhecida como oração de despedida, ou discurso de despedida, feito em forma de oração. Jesus está no cenáculo, eu estive nesse cenáculo lá em Jerusalém, um lugar muito especial. Nós vimos ontem algumas das fotos, inclusive do cenáculo. Eu estive lá e é um lugar de fato muito especial. E é nesse lugar que Jesus ele se dirige aos discípulos, dizendo: olha, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. O nosso Deus, olha para a pessoa que está do seu lado, fala isso para ela: o nosso Deus é missionário. Agora pergunta assim: e você? Agora complicou, né? Olha lá, irmãos, a missão surge da natureza de Deus. Por quê? Porque foi Ele que mandou os seus profetas. Foi Ele que mandou o seu Filho e, posteriormente, Ele envia o seu Espírito Santo nesse mesmo cenáculo, lá em Jerusalém, aquelas 120 pessoas, lembra Atos dos Apóstolos? Está registrado esse fato, 120 discípulos reunidos, orando, buscando, aguardando a promessa que Jesus havia feito anteriormente. Está registrado lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, se eu não me engano, quando Jesus diz: olha, não saiam de Jerusalém, permaneçam aí, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, até que o meu Pai cumpra a promessa. E essa promessa, irmãos, era o envio do Espírito Santo. E agora o Filho envia como Ele próprio foi enviado. E Jesus diz: olha, na sua oração, eu não rogo que os tires do mundo. Sabe por quê? Porque a missão da igreja, irmãos, é no mundo e para o mundo. Então, quando a gente vê o mundo assolado pelo pecado, assombrado pelo pecado e pelo sofrimento, nós temos a tendência humanamente de querer nos afastar do mundo. Mas Jesus diz na oração: olha, não os tires do mundo, porque a nossa missão, irmãos, é no mundo. E isso precisa abrir os nossos olhos. Então, o primeiro ponto que eu quero lembrar a vocês é desse. E o segundo é que a compreensão de missão, ou da missão da igreja, deve ser baseada na missão do Filho. E agora eu quero ler outro texto com vocês. Abre comigo, Evangelho de Marcos. Volta um pouquinho. Marcos capítulo 10. Versos 35 ao 45. Falar da missão de Deus, da missão do Filho de Deus, é um assunto muito extenso. Então, eu vou tentar aqui pegar uma linha de um modo geral e falar que Jesus veio para servir, para poder facilitar um pouco mais a nossa compreensão. Olha lá, Marcos 10, então, de modo geral, Jesus veio para servir.
E se ele veio para servir, a igreja está no mundo para quê? Para servir também. Olha só, Marcos 10, 35 ao 45. É um texto muito conhecido. Foi um pedido feito por dois discípulos, dois irmãos, filhos de Zebedeu, Tiago e João. Aliás, pedido ousado que mexeu com os demais discípulos. Olha só, nisso Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. O que queres? O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. Eles responderam: permite que na tua glória, olha que pedido ousado, irmãos, nos assentemos, um à tua direita e o outro à sua esquerda. Disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo, ou ser batizados com o batismo que estou sendo batizado? Jesus aqui provavelmente estava se referindo a sofrimento e juízo que ele receberia logo em breve. Porque se você segue o contexto desse texto, você vai perceber que ele segue para Jerusalém. Lá ele é rejeitado, ele é entregue às autoridades humanas, e então ele é condenado e crucificado. Então era disso que Jesus estava falando aqui, quando ele se refere à expressão beber o cálice e ser batizado. Juízo e sofrimento que ele passaria lá em Jerusalém. Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: vocês beberão o cálice que eu estou bebendo e serão batizados com o batismo que estou sendo batizado. Mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Olha a reação dos outros 10. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam. E as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate a muitos. Que lição, hein? O que Jesus está fazendo aqui, irmãos? Diante de um pedido ousado e fora de contexto de Tiago e João. Jesus está corrigindo a perspectiva dos discípulos. Abre parênteses, grava uma coisa que eu vou te dizer, irmãos. Como nós, como discípulos, precisamos muitas vezes que a nossa visão ela seja corrigida por Deus. Por quê, pastor? Porque a nossa visão ela pode estar desfocada. E o que o Senhor Jesus está fazendo aqui é exatamente isso. Além de dar uma lição neles, Jesus está corrigindo a perspectiva deles e ensinando a diferença entre a posição que os homens ocupam no governo humano e a posição que os discípulos ocupam na comunidade de discípulos, que é totalmente diferente de estruturas governamentais, de estruturas cujo poder emana dos homens. No reino de Deus, irmãos, nessa estrutura, o poder emana, sabe de quem? De Deus para nós. Nessa estrutura do governo divino, o que rege a nossa caminhada, a nossa postura, os nossos movimentos aqui dentro e lá fora, sabe o que é? É a palavra de Deus. Ela é a única regra de fé e prática infalível da igreja. Ah, pastor, mas os documentos oficiais da igreja, eles são importantes, irmãos.
Não é disso que eu estou falando. Por favor, me entenda. Eles são importantes. O estatuto da igreja local, o regimento da denominação são importantíssimos. Documentos que também nos orientam na caminhada, mas a única regra de fé e prática vem da palavra de Deus. Amém? O que Jesus estava fazendo? Ele estava ensinando eles e dizendo, olha, no governo humano, os governantes e as pessoas importantes, elas exercem domínio e poder sobre as demais. Mas na comunidade de discípulos há uma grande diferença, né, irmãos? Quem quiser se tornar importante, e olha que eu vou falar, desculpa, tá cheio de gente querendo ser os holofotes da igreja, é ou não é? E olha o que Jesus está dizendo, entre vocês, quem quiser ser importante, deverá ser servo. Quem quiser ser o primeiro, olha lá, deverá ser escravo de todos. No reino de Deus, a verdadeira grandeza se expressa, sabe como? Com humildade. É diferente, irmãos. Os padrões são diferentes. A estrutura no reino de Deus é diferente. E se nós, como discípulos de Jesus, como igreja dele nesse mundo, nós não percebermos isso, irmãos, eu vou falar lá no final sobre isso. Olha eu já adiantando que, se nós não percebermos isso, irmãos, nós deixamos de ser comunidade de discípulos para ser qualquer outra coisa. Um clube onde a gente gosta de ver o irmão, onde a gente se reúne para bater papo, onde a gente se reúne para fazer tantas outras coisas, menos viver como comunidade de discípulos. Sabe o que Deus está esperando de nós? Que nós vivamos como comunidade de discípulos. E o que uma comunidade de discípulos faz no mundo, pastor? Serve o mundo. Então esses dois pontos são muito importantes. Muito importantes. A missão de Jesus, em linhas gerais, foi servir, mas a sua missão também, ela foi encarnacional. Eu sei que é uma palavra difícil, mas simplificando para vocês entenderem o que significa quando eu uso essa expressão missão encarnacional. Eu estou querendo dizer, irmãos, que Jesus entrou no nosso mundo. O próprio Deus rompeu a história e entrou no nosso mundo. E Jesus não veio, irmãos, como um ser de outro planeta, que não conhecia a nossa realidade, as nossas fraquezas, a nossa condição. Não, Jesus, irmãos, entrou no nosso mundo. Isso é missão encarnacional. Ele se tornou um de nós, o Deus encarnado, o Deus em carne e osso. Dá para pensar nisso? E mais, ele se identificou com o ser humano na sua fraqueza, na sua fragilidade, nos seus sofrimentos e nas suas tentações. Porém, o autor de Hebreus, no capítulo 4, verso 15, ele destaca a grande diferença de Jesus. Hebreus 4,15. Vamos ver esse texto? Abre lá, você que é rapidinho de endereço, Hebreus 4,15. Eu não vou entrar nos detalhes do contexto, mas o contexto é assim. O autor de Hebreus está se referindo a Jesus como superior a Moisés. A obra de Jesus, o serviço de Jesus, superior ao de Moisés. E olha o que ele registra no versículo 15.
Ele está trabalhando a figura, Jesus como o sumo, o grande sumo sacerdote. Olha lá, versículo 14. Que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus. E no 15, pois temos um sumo sacerdote que não temos um sumo sacerdote, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que como nós, alguém que se assemelhou aos homens. É fantástico isso, né? Olha só, assim como nós, versículo 15, passou por todo tipo de tentação, porém, olha a grande diferença, sem pecado. Nós pecamos. Os primeiros representantes da humanidade, Adão e Eva, pisaram na bola, irmãos. Pecaram. Mas o nosso grande sumo sacerdote, aquele que adentrou no nosso mundo, aquele que se identificou com a nossa realidade, também sofreu todo tipo de tentação, porém ele não pecou. Glória a Deus por isso. E eu também, irmãos, quero lembrá-los que o resultado positivo da missão... pode dar mais um enter, Gui, por favor. Nós falamos disso semana passada também, eu só estou relembrando. Mais um. Isso. Que o resultado da missão, primeiro, depende totalmente de Deus. E quando nós olhamos para os evangelhos, irmãos, há uma ênfase cumulativa sobre a missão da igreja. Mas preste atenção numa coisa, isso aqui é uma parte da missão. Porque quando nós olhamos para Jesus como modelo da missão da igreja, nós vemos, irmãos, que o serviço que ele se dedica, que ele entrega ao mundo, teve várias formas. Não dá para a gente colocar Jesus numa caixinha. Não dá para a gente limitar as obras do próprio Deus no mundo. Não dá. Então não é isso que eu estou fazendo, mas eu estou dizendo para vocês que quando a gente olha com atenção para os evangelhos, nós encontramos uma ênfase da missão da igreja acumulada. Os evangelistas dão destaque, por exemplo, olha Marcos 16:15. A missão da igreja no mundo é pregar o evangelho. Olha lá, Marcos 16:15, Jesus dizendo para eles, vão pelo mundo todo. E mundo todo, irmãos, por favor entenda, é na sua casa, é no seu trabalho, é nessa cidade, é fora dessa cidade, é no mundo todo. A nossa responsabilidade, a nossa missão é pregar o evangelho. E o que é a mensagem do evangelho? Qual é a essência, pastor? Eu tenho dúvida com isso. Qual é a essência? Ou qual é a principal mensagem do evangelho? É Jesus Cristo, o Filho de Deus, Senhor e Salvador, aquele que se entregou por amor a cada um de nós, como foi cantado e falado aqui, para nos remir dos nossos pecados, para nos dar uma nova identidade, uma nova vida e uma nova realidade. Amém? Então a primeira ênfase é essa, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Todas as pessoas, sem distinção de classe social, cor, etnia, ideologias, enfim, nós precisamos pregar o evangelho a todas as pessoas. Segundo, Lucas 24:47, o evangelho dá ênfase na conversão das pessoas, no arrependimento. Olha lá, em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão de pecados a todas as nações, começando por onde? Por Jerusalém.
O que é o arrependimento? Irmãos, essa pergunta é importante. Que o Evangelho dá ênfase e que, aliás, foi mensagem, foi ponto central da pregação de Jesus, dos apóstolos. Jesus, quando inicia seu ministério público, ele tinha uma mensagem em particular que ele transmitiu aos seus ouvintes. Qual foi? Arrependam-se. Por quê? Porque próximo está o reino de Deus. E o reino de Deus, nós sabemos, foi inaugurado a partir do momento que o próprio Deus desce do céu e vem habitar entre nós. O que isso significa? Que nós estamos vivendo o reino de Deus já entre nós, irmãos. E quando eu falo isso, baseado nas Escrituras, talvez você pense, pastor, mas tanta luta. Pastor, tanto sofrimento, tanto pecado, tanta tragédia, tantas coisas negativas. Pois é. Sabe por quê? Porque esse reino teve início, mas ele ainda não se consumou plenamente. Então, até a consumação plena desse reino, irmãos, infelizmente, eu digo isso com tristeza, nós ainda presenciaremos muito sofrimento, tragédias e tantas coisas negativas que marcam negativamente a raça humana. Mas o fato é que o reino de Deus já foi inaugurado quando Jesus veio entre nós. E olha lá, o arrependimento é uma mudança total de curso. Curso do quê? Da nossa vida. Diante de quem, pastor? Diante de Deus e diante dos homens. Isso é arrependimento. Arrependimento não é uma historinha, irmãos, que contam pra gente, tipo assim, olha, você está fazendo errado, não tem problema, Deus continua te amando. De fato, irmãos, o amor de Deus não muda. Mas a palavra dele é clara e também não muda. Ela nos convoca ao arrependimento, a essa mudança de vida. E depois em Mateus, a ênfase está no discipulado e no ensino. Olha lá. Façam discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-os a guardar a tudo. Essa palavra é tudo, precisa ser riscada na sua Bíblia. Pegar uma caneta vermelha e grifar ela. A tudo o que eu lhes ordenei. E quando a gente olha para a grande comissão, irmãos, a gente vê a abrangência da missão da igreja. Que certamente não se restringe só à pregação. A pregação é importantíssima e faz parte da missão. Não se restringe só à conversão. Mas a conversão é essencial e não se restringe só ao discipulado. Ela vai além. Tem a ver também com a obra social, com a ação social da igreja. Tem a ver com a quebra de preconceitos, tem a ver com o trabalhar em prol de diminuir as injustiças que há na própria estrutura humana, enfim, e por aí vai. Mas eu quero destacar para vocês essa noite que há uma ênfase nos evangelhos. E são essas aí: pregação, conversão e discipulado. E o resultado positivo da missão da igreja, irmãos, ela passa por pelo menos 3 fatores. Eu estou relembrando vocês. Primeiro, dependência total de Deus. João 15:4. Quando Jesus trabalha a metáfora da videira, o que ele diz? Meu pai é o agricultor, eu sou a videira verdadeira e vocês quem? Os discípulos. Vocês são o quê? Os ramos. Todo ramo que está ligado na videira produz fruto. Aquele que não está ligado na videira, não produz fruto. Então, o resultado positivo da missão passa pela dependência total de Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado. Ajuda eu a pregar, não deixa ela cochilar não. Fala assim para ela, dependa.
Pode falar, dependa totalmente de Deus. Fala assim para ela, ó, permaneça ligado na videira. Isso. Segundo ponto é o serviço humilde. João 13. Eu não vou entrar nesse texto por causa do tempo, desculpa, irmãos, mas você conhece esse texto, João 13. Momentos antes da Páscoa, e a Páscoa é a festa, ainda é a festa mais importante para os judeus. Ainda precisa ser a festa mais importante para o cristianismo, irmãos. Por quê? Porque a Páscoa no Antigo Testamento, ela remetia à libertação do povo de Israel do cativeiro egípcio. E na nova realidade, para a gente agora, a Páscoa, ela é a celebração da morte e da ressurreição do nosso Senhor e do nosso Salvador. E o texto diz lá em João 13, se eu não me engano, acho que 2 dias antes da Páscoa, Jesus reúne os discípulos aonde? No cenáculo. E ele tira a capa que ele estava vestindo, enrola uma toalha em volta da cintura, pega uma bacia cheia de água e começa a lavar os pés dos discípulos. O que eu quero dizer? O que Jesus ensina, irmãos? Que as ações da igreja praticadas aos homens com humildade, preste atenção nisso, elas honram a Deus. Elas honram a Deus. No mundo antigo, a humildade era desprezada. Será que hoje acontece isso? Sabe por quê? Por quê, pastor? Porque a humildade, irmãos, é considerada um ato de fraqueza. Um sinal de fraqueza. Mas no reino de Deus, a humildade é um ato de honra. Jesus estava dizendo, olha, esse serviço humilde começa com vocês. E é duro, né, irmãos? Porque o texto diz, não vou entrar em detalhes, mas olha que ele chega em Pedro. Ei, Pedro. O que Pedro diz? Lembra? Ó. Vai lavar, devia ter o pé mais cascudo do que os outros. Ó. Na frente dos outros. Meu pé o senhor não lava, não. Jesus falou, eu não lavo? Se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. E às vezes, irmãos, desculpa a minha franqueza, eu falo isso com tristeza e falo para abrir os meus olhos. Estou pregando para mim também. Às vezes na igreja, irmãos, nós somos Pedro, ele representa muitos cristãos que não querem se submeter à humildade, aos ensinos humildes de Cristo. Só que tem uma coisa, quem está falando não sou eu, é o próprio Jesus. Se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E aí parece que nessa hora cai a ficha. Faz assim então, Senhor. Não lava só os pés, não me dá um banho. E Jesus fala, Pedro, quem já tomou banho não precisa tomar banho de novo. Só lava os pés. O que Jesus estava ensinando, irmãos? Que o serviço humilde começa dentro da comunidade de discípulos. Se nós, irmãos, não aprendermos a sermos humildes uns com os outros aqui dentro, certamente, grava o que você vai ouvir agora, certamente, eu não tenho dúvida do que eu vou falar, nós teremos muita dificuldade para prestar serviço àqueles que estão lá fora.
que podem nos rejeitar, que podem nos excluir, que podem nos maltratar, que podem nos xingar, que podem virar as costas para nós, que podem nos maltratar. E terceiro, o resultado positivo da missão passa pela poda necessária. João 15, 2 e 3, Jesus diz, olha, aquele ramo que é frutífero, o Pai poda ele, para que ele produza mais ainda. E os infrutíferos, aqueles que não produzem, são cortados e lançados no fogo. O que Deus quer podar na sua vida? O que Deus quer podar na minha vida? O que Ele enxerga que precisa, passar a tesoura? E nessa noite, irmãos, mais um enter, Gui, por favor. Vou pôr você para trabalhar bastante hoje. Isso. Eu quero fazer uma abordagem aqui a partir de considerando dois aspectos. Primeiro, as promessas de Deus. E segundo, as dificuldades. Então, olha lá, promessas que nós não podemos, eu vou falar disso lá na conclusão, nós não podemos esquecer e perder de vista que as promessas, elas estão sintonizadas com a missão. Vão e façam discípulos de todas as nações e eu estarei convosco, eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28, 18 ao 20. E as dificuldades, no caso de João 15, eu destaquei algumas delas. Primeiro é o ódio. Jesus diz claramente, olha, se o mundo os odeia, tenham em mente que antes eles me odiaram. E é perseguição. Olha o que Jesus disse, se me perseguiram, vão perseguir vocês também. Então eu quero trabalhar essas duas perspectivas, considerar essas duas questões. Primeiro, as promessas de Deus. E eu vou dar alguns exemplos. Na realidade, eu vou relembrar alguns, acrescentar algumas coisas que eu falei semana passada. Primeiro exemplo de que a promessa ou as promessas de Deus estão sintonizadas com o seu propósito. Gênesis 12, 1 ao 3. Quando Deus chama Abraão, diz para ele, sai da sua terra, sai do meio dos seus parentes, sai da casa do seu pai e vai para uma terra desconhecida. Qual era a promessa? Abraão sai sob uma promessa. Qual era a promessa? Farei de você um grande povo. E o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção. E o texto registra, irmãos, que Abraão tinha 75 anos. E ele pega sua esposa, pega todos os seus bens. O texto diz que Abraão, naquela fase, naquele momento, ele era muito rico. Ele era dono de muita cabeça de animais, tinha muitos animais, tinha ouro, tinha prata. E o texto diz que ele junta tudo e vai para uma terra que ele nem sabia. Foi saber depois, porque ele estava indo para Canaã. Mas ele sai sob uma promessa alinhada com o propósito de Deus. Abraão, a partir de você, todos os povos da terra serão abençoados. E depois, Gênesis 13, Deus faz uma promessa para ele, depois que ele se separa do seu sobrinho Ló. Lembra? Eles têm lá uns problemas. Abraão tem tantos rebanhos, Ló tem muitos rebanhos. E o espaço geográfico que eles estão, dá para imaginar isso? O irmão já estava apertado para os dois. E aí começa a ter desavença entre os pastores do rebanho de Abraão e os pastores do rebanho de Ló. E aí eles se separam. Nesse momento, Deus faz uma promessa para Abraão, que para mim, particularmente, é uma das mais lindas.
Ele fala: Abraão, sai da sua tenda, olha para o céu, conta as estrelas, se é possível contar. Conte a areia do deserto, o pó da terra, se é possível contar. E Deus diz: olha, eu tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Olha só, Gênesis 13:16. Outro exemplo rápido, José no Egito, Gênesis 45, vocês conhecem a história. Que mesmo diante da inveja cruel dos irmãos, José foi vendido como escravo para o Egito. E ele passa por uma série de dificuldades, de sofrimento. No final, Deus faz dele governador de todo o Egito. E José, num determinado momento, Gênesis 45, quando ele se revela para os seus irmãos, essa história é linda, vale a pena estudar durante a semana. Olha o que ele diz para eles: agora, não se aflijam e nem se recriminem por terem me vendido para cá. Fosse eu, coitado desses meus irmãos. Olha só, ele conclui: pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Que coisa maravilhosa, irmãos. As promessas de Deus, responde se for possível responder para você mesmo, não precisa responder para mim não. Elas nos isentam de dificuldades, irmãos, sim ou não? As promessas de Deus passam por dificuldades, por lutas. Mas saiba de uma coisa, no final, sempre vale a pena. Amém? E o outro exemplo, vou pular Moisés aqui por causa do tempo, desculpa aí, Moisés. Vou pular Moisés. E o outro exemplo é Jesus. Poderia ter colocado ele logo no início, né? Mas tudo bem. Mas o exemplo máximo é Jesus, que foi enviado pelo Pai como propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, um sacrifício que desvia a ira de Deus de nós. Qual foi esse sacrifício? O próprio Jesus. Ele nos resgatou por meio do seu sacrifício. E eu quero falar um pouquinho das dificuldades. E quero, nesse momento, quero te encorajar essa noite. Eu quero que você saia daqui encorajado, como eu estou encorajado enquanto estudava, enquanto lia o texto, e o Espírito Santo foi enchendo o meu coração. Eu quero que você saia daqui hoje encorajado. E eu quero te dizer que as dificuldades, presta atenção. Primeiro, que elas servem para Deus nos moldar. Serve para Deus nos amassar. A gente viu ontem lá no churrasquinho, né, a prensa, uma réplica da prensa do azeite. Prensa, para lá no final do processo sair o óleo puro. Mas eu quero te dizer, irmãos, que as dificuldades, elas não intimidaram. Elas não paralisaram Jesus e os seus apóstolos. E elas não vão paralisar a igreja. Amém? Em nenhum momento, olha para a palavra de Deus. Se você achar alguma coisa diferente, a semana que vem você me corrige. Com toda liberdade, tá? Mas em nenhum momento, quando a gente olha para Jesus desenvolvendo o seu ministério, em nenhum momento a gente vê Jesus tirando o foco da sua missão. Pelo contrário, a gente vê ele sempre focado. E olha o que ele disse quando ele foi procurado por uma multidão faminta. Mas a multidão, preste atenção, não estava faminta espiritualmente falando. Estava com fome de pão, de peixe.
E eles procuram Jesus, atravessam o mar da Galileia para procurar Jesus. E nesse momento, olha o que Jesus disse para eles. João 6,38. Eu desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Olha só, no outro exemplo, uma outra ocasião, conversando com uma mulher samaritana. Os rabinos, os homens naquela época não conversavam com mulheres. E eu fui em Jerusalém esses dias, nem com homens os judeus não conversam. Homens gentios. Você não é judeu, o que você quer papo comigo? Aliás, os ultra-ortodoxos nem olham para sua cara, irmãos. Não tiveram o prazer lá em Jerusalém de olhar para os meus olhos verdes. Mas eu tentei, confesso, mirar nos olhos de alguns lá. Não olham para nós. E Jesus é um mestre conversando com uma mulher e ainda samaritana. Os judeus tinham rixa com os samaritanos. Eles desprezavam os samaritanos por considerá-los uma raça misturada. Tipo assim, em outras palavras, para você entender no português claro, vocês não são judeu puro sangue, vocês são uma racinha aí misturada. E por causa disso, eles discriminavam os samaritanos. Os judeus davam graças a Deus por não ter nascido mulher e samaritana. E lá em João capítulo 4, Jesus está conversando abertamente com quem? Com uma mulher. Ó, Jesus é demais. Quebrando séculos de paradigma. E uma mulher samaritana. Os discípulos foram na cidade comprar comida. Quando voltam, vê o mestre deles conversando com uma mulher, desculpa ser repetitivo, e samaritana. E eu tento imaginar a cena, né? Um bochichando para o outro. Vixe, se alguém ver vai dar problema. Jesus, será que o sol escaldante alterou alguma coisa? O que aconteceu? Mas o texto diz que ninguém arrisca fazer perguntas. E Jesus vira para eles insistindo para Jesus comer alguma coisa física, alimento. Olha o que Jesus responde para eles, irmãos. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Olha só. Jesus estava focado na missão, sim ou não? Sim. Totalmente focado. Alguns exemplos dos apóstolos, irmãos, que nos encorajam. Que mesmo diante de circunstâncias difíceis, negativas, de sofrimento, ainda continuaram anunciando arrependimento com coragem. Olha só, Atos 3, você anota, depois você estuda durante a semana na sua casa, Atos 3, 19 e 20, Pedro em Jerusalém, testemunhando do poder de Jesus, depois de curar, do poder de Deus se manifestar através deles, e um aleijado de nascença é curado ali na frente deles. E aí Pedro então aproveita um milagre para poder testemunhar do poder de Deus. Olha só, Atos 3, 19 e 20, Pedro e João no Sinédrio. Eles foram pressionados, lê lá o texto, depois você vai entender, pressionados, advertidos pelas autoridades militares e pelos principais líderes religiosos. Qual foi o teor da intimidação? É o seguinte, não falem mais desse Jesus. É o seguinte, vocês estão testemunhando desse Jesus, nós estamos proibindo, não façam mais isso. Sabe o que Pedro e João responderam? Olha só, Atos 4, 19 e 20. Julguem os senhores mesmos, se é justo. Olha só, irmãos, a postura desses homens.
simples pescadores, mas que, tinham entendido a essência da missão. Olha o que eles respondem: julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. E agora vem a parte que eu mais gosto, para fechar com chave de ouro. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Em outras palavras, eles estavam dizendo assim: olha, é impossível nós permanecermos com a boca fechada. Em outras palavras, eu vou arriscar aqui, entrando no texto, pode prender a gente, pode tirar a gente de circulação, pode mandar a gente para a prisão, pode matar a gente, mas nós não podemos nos calar. Sabe o que eu fico pensando, irmãos? Isso me cutuca de um jeito. Isso vem como um garfo pontudo para me tirar do lugar. Não tem jeito, irmãos. Eles estavam sendo perseguidos. Eu não vou entrar aqui, não dá tempo. Ai, meu Deus, mas lá na frente, Atos 5, acontece, está registrado a primeira morte do primeiro mártir cristão, chamado Estevão. Lembra? Estevão é morto como? Apedrejado. Eles não jogavam, irmão, essas pedrinhas de calçada, não. Que eu jogava nos meus colegas quando eu era pequeno. Outro dia acertei um, cortou, machucou todo menino. Não eram essas pedrinhas de calçada. Irmãos, eram pedras grandes. Eles estavam sendo perseguidos, eles estavam sendo ameaçados, eles estavam sendo pressionados, e nós? Tem alguém no seu trabalho te pressionando, apertando sua garganta, não fala, não. Senão você vai ser despedido. Pode mandar embora. Mas o fato é, não podemos deixar de falar do que ouvimos e do que nós estamos vendo com os próprios olhos. Irmãos, milagre, cura de um aleijado de nascença ou qualquer outra enfermidade não era comum. Sabe por quê? Porque milagre só Deus faz. E agora o poder de Deus está sobre quem? Sobre os apóstolos. Quer outro exemplo? E eu já estou caminhando para a conclusão. Acho que eu já falei demais, né? Paulo. Dava para deixar de fora, Gui? Não dava, né? Paulo a caminho de Jerusalém, irmãos. Quero dar um abraço nele quando chegar no céu. Nele e nos outros também. Irmãos, é impressionante. Sabe o que eu fico pensando? É impressionante. Quando o poder de Deus está sobre nós e nós somos impulsionados. É impressionante o que Deus pode fazer através da igreja. É impressionante. Eu vou repetir, você não entendeu o que eu falei. É impressionante o que Deus pode fazer através da sua vida. É impressionante. Mas às vezes, irmãos, não é Deus que nos limita. Somos nós que nos limitamos diante do seu poder.
Quantas vezes, irmãos, Deus me deu oportunidades valiosas e eu fiquei calado. Não é Deus que não é Deus que te limita. Pode ser você mesmo que está limitado diante do oceano do poder de Deus disponível para você. E não dá tempo, desculpa. Vai para Atos dos Apóstolos, capítulo 2. O que a gente vê, irmãos? Uma igreja cheia do poder de Deus virou o mundo da época de cabeça para baixo. Quando eu olho para a igreja, irmãos, do primeiro século, pensando no poder de Deus e faço uma comparação com a igreja do século 21, eu pergunto para você, não responde para mim, responde para você se for possível, qual é a diferença? É o poder de Deus? Que para eles foi abundante, disponível para nós, não? É isso? O mesmo poder, querido, disponível para eles lá no século I, está disponível para nós no século 21. Qual é a diferença, pastor? A igreja do século I, irmãos, virou o mundo da época de cabeça para baixo. E a do século 21, às vezes, deixamos um mau testemunho. Me entristeço de falar, muitos jovens, estou cuidando para os meus filhos, cuidando para que isso não aconteça com eles, porque afinal, irmãos, não importa nascer num berço cristão. Muitos filhos de pastores, sabem onde que eles estão? Perdidos no mundo. Muitos filhos de líderes, de anciãos da igreja, o vovô e a vovó nasceu na igreja, passou a vida inteira na igreja. Sabe onde é que estão os netos deles? Perdidos no mundo. Muitos jovens, eu estou cuidando para que os meus filhos, para que isso não aconteça com eles, estão passando longe da igreja, irmãos. A palavra igreja, ela causa repulsa em muitas pessoas. Eu fico pensando, por que será, meu Deus? Mas olha lá, Atos 20, ei, Paulo. Ele está saindo de Éfeso, vou contar um pouquinho da história rapidinho. Houve uma confusão lá em Éfeso, porque Paulo estava pregando o caminho, ele estava pregando Jesus com coragem, com convicção. E aí um ourives chamado Demétrio, uma pessoa que trabalhava fazendo escultura da deusa Artemis, a deusa da caça, da fertilidade, cujo templo estava no centro da cidade de Éfeso. Há um tumulto, Paulo tem que sair correndo de lá, senão a turma ia matar ele. E ele diz, olha, eu estou compelido pelo Espírito a ir para Jerusalém. E o texto diz que mesmo avisado pelo Espírito, olha que legal, irmãos, o Espírito Santo dava recado para Paulo. Que intimidade, hein? O Espírito Santo avisava Paulo, mas avisava o quê? Paulo, vai tranquilo, o caminho está aberto, Paulo.
O Espírito Santo avisava: Paulo, não vai ter perseguição, não vai ter dificuldade ao abrir o caminho, vai tranquilo, vai em frente. É isso? Não, irmãos, o texto diz que o Espírito Santo avisava que prisões e sofrimentos estavam esperando por ele em Jerusalém. Sabe a resposta dele? Irmãos, isso vem como uma flecha no meu coração para me tirar do lugar de comodismo. Olha o que Paulo responde, Atos 20, 22 ao 24. Todavia eu não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Quantas vezes, irmãos, a nossa vida é valiosa demais aos nossos olhos, a ponto de nós colocarmos ela acima dos propósitos de Deus. Quantas vezes? Quantas vezes eu sou assim? Meu Deus, quantas vezes eu considero, irmãos, a minha vida tão valiosa. E ela é mesmo. A sua vida é valiosa. Tão valiosa que o preço do seu resgate foi preço de sangue. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de propósito de Deus. Mas às vezes, irmãos, a nossa vida é tão valiosa que a gente coloca ela acima dos projetos de Deus. Mas olha o que Paulo diz: eu não considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Uau! Sabe qual é o ministério? Testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Vou pular a história, não dá tempo, mas você sabe o final da vida de Paulo. Ele está preso em Roma, esperando, ser decapitado. E segundo a tradição, irmãos, foi o que aconteceu. Paulo permanece em Roma, possivelmente doente, no subterrâneo, numa prisão imunda, escura, sem água adequada, sem comida, enfim. E é decapitado. E eu quero fechar, irmãos, dizendo o seguinte. Eu quero encerrar dizendo que, à luz da Bíblia, as promessas de Deus para a igreja, preste atenção nisso, elas não podem ser consideradas desconectadas do seu propósito. Aliás, essa palavra, esse princípio, esse valor, essa questão de promessa, hoje tem sido tão distorcido, né, irmãos? Porque os crentes associam promessa só com riqueza, só com coisa boa. Só com promessa de coisa boa, de bens materiais, de riqueza, de saúde 200%, não é nem 100%, é 200%. Ninguém fica doente, ninguém fica desempregado, ninguém morre, nada disso. Mas quando nós olhamos para a palavra, irmãos, não esqueça disso, por favor, de tudo que você ouviu, grava isso. As promessas de Deus para a igreja, elas estão associadas, sintonizadas com o seu propósito. Falando português claro, não tem a ver com você, querido. Não tem a ver comigo, tem a ver, sabe com quem? Com Deus e com a sua missão no mundo. Não se esqueça disso. Porque se a gente esquecer e confundir, nós corremos o risco de confundir os propósitos de Deus com vontade humana. E qual o perigo disso, pastor? O perigo é que nós deixamos de viver e nos mover a partir de quem nós somos
e a partir de quem nós somos chamados para fazer. Qual o risco disso, pastor? É que nós podemos deixar de ser igreja e nos tornarmos um clube legal. Boas pessoas, bom papo, boa comida, boa mensagem. Quem dera, um dia eu chego lá, irmãos, pela graça de Deus. Mas se nós não existirmos para o propósito que nós fomos, que foi estabelecido, delegado por Deus a nós, nós deixamos de ser igreja, irmãos. Podemos ser qualquer outra coisa, menos igreja. Nós corremos o risco de confundir a missão legítima de Deus delegada a nós com anseios humanos egoístas. Nós corremos o risco, vou um pouquinho além, de confundir missão legítima de Deus com perspectivas humanas. Qual é o problema disso, pastor? É que as perspectivas, ou seja, a visão humana, ela é limitada. E ela pode se descaracterizar do propósito original. Perigo, hein? A atenção da igreja precisa continuar voltada para a forma espiritual dos homens que sem Cristo estão perdidos, assim como eu estava um dia e assim como você estava um dia. E eu fecho, quero ler outro texto para fechar. Abre comigo, você que é rápido de endereço, vai lá. Romanos 1, 16, 17. E com esse texto eu quero fechar dizendo que ainda há fome. Romanos 1, 16 e 17. Preste atenção. Ainda há fome de salvação no mundo. Quem carrega a mensagem de salvação? Agora pode responder bem alto, se você quiser. Quem carrega? Quem Deus confiou a mensagem de salvação? Para a igreja. Olha lá o que Paulo escreve aos Romanos 1, 16 e 17. Não me envergonho do evangelho. Sabe por quê? Porque é o poder de Deus. Para quê? Para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, a ordem de Paulo está certa. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Gui, por favor, volta. Mais um. Isso. Deus continua clamando: quem enviarei? Quem irá por nós? O que você responderá? O que nós estamos fazendo está alinhado com a missão que Deus ordenou? Ou não? Feche seus olhos. Se for possível, irmãos, com toda liberdade, mas com muita consciência e responsabilidade, se for possível, responda essa pergunta para Deus hoje. A resposta do profeta a gente conhece, Isaías 6:8. Isaías diz: Senhor, eis-me aqui. Me envia, eis-me aqui. Se for possível, com muito temor, muita consciência e responsabilidade, responda para Deus: Senhor, obrigado por tua presença, como eu compartilhei, como eu testemunhei logo no início. Há uma dimensão poderosa aqui hoje. Assim como há sempre.
Às vezes nós que não percebemos, há uma dimensão gloriosa, e essa dimensão é gerada por tua presença aqui. Quem dera, Senhor, de apenas números na estatística do IBGE, tantos milhões de evangélicos no Brasil, quem dera. Se cada um de nós pudéssemos responder com toda a convicção do coração, como certamente o profeta Isaías respondeu há mais ou menos 700 anos antes da vinda do Senhor Jesus nesse mundo. Quem dera pudéssemos responder como ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Envia-me. Eis-me aqui, Senhor, eu estou disposto a me unir com os meus irmãos e as minhas irmãs no Brasil e no mundo e proclamar o Evangelho. Eu não tenho dúvidas de que a igreja revolucionaria o mundo hoje. Eu não tenho dúvidas disso. Isso para mim não é uma utopia, não é um sonho, não é uma coisa distante. Mas para que isso aconteça, Senhor, precisa haver uma resposta concreta, um posicionamento sério à luz da sua palavra. Ajuda-nos. Por favor, ajuda-nos. Sejamos corajosos no cumprimento da missão lá no mundo. Sejamos corajosos, sejamos ousados. Ajuda-nos e perdoa-nos quando fazemos tudo menos o que o Senhor nos mandou. Que a sua graça seja sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu quero fechar com alguns avisos, mas antes eu quero reconhecer com muita alegria a presença de duas visitas, a Maria Eduarda e a Tawane, que nos visita pela segunda vez. Sejam muito bem-vindas. Uma salva de palmas, irmãos, para elas. Sejam muito bem-vindas. Que Deus abençoe, viu? Irmãos, eu sei que no nosso WhatsApp... Oi... Opa, desculpa, eu ainda fico perdido na frente da câmera. Aqueles que vão nos acompanhar pelo canal do YouTube, não esquece, se inscreve, envia para outros, dá o like ou não. Que Deus te abençoe e que você seja encorajado pela palavra de Deus.